Agora o nosso assunto é também um caso de polícia, mas de uma natureza diferente. A Câmara dos Deputados está acompanhando de perto as investigações sobre aquele material de uso hospitalar, especialmente lençóis apreendidos no porto de Suape, em Pernambuco. Há cerca de 15 dias foram flagrados lençóis aparentemente sujos de sangue importados dos Estados Unidos. Agora já seriam cerca de 40 toneladas de lençóis, fronhas, toalhas de banho, distribuídos em hotéis da região e também em outras partes do país. O trabalho da comissão externa criada pela Câmara tem entre seus integrantes o deputado delegado Protógenes, do PCdoB de São Paulo, que é nosso entrevistado agora. Deputado, muito bom dia, um prazer tê-lo conosco. O senhor, se não me engano, fala diretamente de Pernambuco, onde hoje pela manhã estão acontecendo diligências dessa comissão externa, não é verdade? Sim. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniela. Bom dia aos ouvintes. A Câmara dos Deputados acompanha de perto as investigações do lixo hospitalar originário dos Estados Unidos aqui em Pernambuco. Essa comissão externa, ela representa a Câmara dos Deputados, seus 513 deputados, e ela começou diligências, nós chegamos na madrugada aqui de segunda-feira, né, de domingo para segunda, e já pela manhã de segunda-feira nos reunimos com a Polícia Federal ontem, com a Receita Federal, com a Secretaria de Defesa Social e Segurança Pública do Estado de Pernambuco e com o superintendente do Porto de Suape e a autoridade alfandegária também do Porto de Suape. E agora nós estamos, nesse exato momento, aqui em Santa Cruz, em Capiberibe, que é o polo industrial onde recebeu esse impacto econômico negativo. É um polo industrial que é o que mais cresce no país em termos de indústria de confecção. E o que nós verificamos é uma grande quantidade de importação de material suspeito, que seja lixo hospitalar, a serem reaproveitados em confecções aqui do polo industrial, ou seja, para bolso, forro de roupa, até mesmo para sendo reutilizados em hotéis. E verificamos também que se trata de um problema não do Estado de Pernambuco, é um problema nacional. Nacional que já tem indícios desse material ter sido enviado também para o Estado de São Paulo, Minas Gerais, Fortaleza, Santa Catarina, Minas Gerais. Então, a partir desse trabalho que estamos fazendo aqui, que nós, aqui em Pernambuco, que nós vamos tentar dar a dimensão do problema que está ocorrendo no Brasil, dessa importação ilegal, irregular, porque a legislação proíbe a importação de qualquer dejeto, lixo, vindo de hospitais, né, principalmente de hospital internacional, quer dizer, lá, esse material que nós encontramos aqui é originário de hospitais públicos, privados e até hospitais militares dos Estados Unidos. Pois é, deputado delegado Protógenes, quem é que deveria fiscalizar esse tipo de transação, né? Porque até onde a gente viu na imprensa, essa importação desse lixo, ela foi negociada, né? Ela foi comprada, ou seja, houve um tratado. Ele não chegou aqui por acaso, como aconteceu em outro episódio de envio de lixo hospitalar para o Brasil, né? O que ocorreu é que nós descobrimos que houve falha no sistema do controle alfandegário americano, que deveria bloquear a vinda desse material para cá, porque constatamos que a existência de material de hospital público, então isso para eles é um problema muito sério lá. E a nossa alfândega, houve também um problema da alfândega aqui no estado de Pernambuco. Mas no Porto de Suape, a falha ela foi corrigida com a apreensão de parte desse material. Então, quer dizer, uma parte já tinha sido comercializada por uma só empresa no polo industrial de confecções aqui de Santa Cruz, Capiberibe, mas a maior parte ficou retida no aeroporto. Nós ontem tivemos a oportunidade
de verificar 65 toneladas retidas no porto de Suape, e nós abrimos o contêiner com a Anvisa, né, com a Receita Federal, Polícia Federal, e examinamos o material que está na nossa comissão, faz parte também o doutor Luiz, que é um médico e que cuida da área da saúde, né, um médico muito bem capacitado, que é deputado federal. Do PV de São Paulo, salvo engano. Isso, do PV do PV do Rio de Janeiro. Isso. Né, e juntamente com o deputado José Augusto Maia, que é daqui do Polo de Confecções, deputado federal, que preside a comissão, eu na condição de relator, nós fizemos questão de, no local, abrir o contêiner, apesar de termos já enviado o material para a perícia, para ver se constata se realmente era material originário de hospitais. E ao abrir o contêiner, a maior surpresa nossa era que é realmente material vindo de hospitais públicos, privados dos Estados Unidos, e muitos deles apresentando dejetos e detritos de sala cirúrgica, como catéter, luva de cirúrgica, né? Enfim. Então isso nos chamou a atenção de que aquele material, ele, ainda que fosse para ser reaproveitado, não poderia ser reaproveitado, porque é realmente um material que é lixo hospitalar. Pois é nocivo à saúde pública e ao meio ambiente. Pois é, deputado, se não me engano, essa questão ela não está nem regulamentada por lei específica no Brasil. Ela faz parte da Convenção de Basileia, que tem força de lei no Brasil, por isso está ratificada, e por isso mesmo envolveria esforços tanto de quem envia como de quem recebe para evitar, por isso o envolvimento se não me engano, do FBI nesse caso. Aí a minha pergunta é, já que não está tipificado como um crime específico aqui dentro do Brasil, como é que seria a punição? Qual seria a punição para quem está fazendo esse envio? E se o senhor também não estranha o fato da sempre tão eficiente alfândega americana, pelo menos quando se trata de entrada de brasileiros, ter falhado na saída de material cuja exportação pode não ser legal, mas parece e acaba interessando a eles? O que nós encontramos, Lincoln, é um material que tem catéter venoso, fita cardíaca, luva de látex, luva cirúrgica, lençóis manchados, junto com outro material, lençóis, roupa de médico, de enfermeira, ainda que higienizado, lavado. Esse material possivelmente deve ter sido desviado no percurso do hospital da lavanderia ou da própria lavanderia. Quanto à caracterização de crime, aqui na nossa legislação, existe uma legislação federal da Anvisa que proíbe esse tipo de importação, de reutilização de qualquer material vindo de hospitais do exterior e até mesmo de hotéis. A nossa legislação proíbe. E a caracterização, além da proibição, existe também o tipo penal de contrabando, nesse caso, porque o importador aqui do estado de Pernambuco, na guia de importação que nós verificamos na documentação de importação, ele fez uma anotação falsa que ele apontava que aquele material era um material, era tecidos com pequenos defeitos. Ou seja, ele já tinha má fé de trazer esse material sabendo do que se tratava, né? Ele já sabia do que se tratava. Ele sabia que era lixo hospitalar dos Estados Unidos, ele sabia o que ele estava trazendo e mentiu ao ingressar com esse material aqui. Isso da cadeia. Da cadeia. Notadamente, lógico, né, a caracterização do contrabando já tem a materialidade que nós constatamos no local, o crime ambiental caracterizado porque esse material ele foi ingressado aqui em indústria do Polo de Confecções de Santa Cruz de Caperibe e outros estados da federação, né? O crime de saúde pública também caracterizado porque esse material é nocivo à saúde daqueles que estão manipulando, ou seja, daqueles que estão dando tratamento, fazendo corte para fazer bolsa de calça, para fazer forro de roupa. Então, é uma situação que, se nós não detectássemos, era grave perante aqui o país. E os portos, né, do mundo inteiro, apesar de vários alertas, apesar de equipamentos, como os portos até dos Estados Unidos mesmo,
existe ainda, não há um 100% de perfeição, ou seja, os contêineres que ingressam no porto aqui no Brasil, tanto Suape como Santos, né, como outros portos brasileiros de Itajaí, apenas sofrem uma amostragem de conferência nesses contêineres. Então é preciso que se tenha um maior cuidado, né, uma ampliação na verificação desse contêiner também, a fim de não evitar, tem que haver um equilíbrio, para não evitar também a demora na liberação dessa mercadoria e causar um impacto na nossa economia. Agora, uma coisa que serviu também para verificarmos, Lincoln, é a seguinte situação, né? Identificamos um corredor livre para comércio de mercadoria ilegal e irregular entre Brasil e Estados Unidos. O mesmo corredor que ingressa é o mesmo corredor que sai também, não é? Na mesma semana que as autoridades alfandegárias identificaram esses 65 toneladas de lixo hospitalar, né, houve-se também a identificação de um contêiner que estava indo em direção à Nigéria com 500 quilos, meia tonelada de cocaína. Então, é um alerta, né, para as autoridades, tanto americana como brasileira, nesse sentido. Identificação desse corredor livre, né, uma passagem livre para ingresso de mercadoria ilegal e irregular. E o importador anotou o que no caso, deputado? Sabão em pó? Não, depois dessa? Foi anotado gesso, né? Como existe um comércio, né, forte do Brasil de exportação de gesso para a África, eles aproveitaram e colocaram o cloridrato de cocaína, que não é pouco, são 500 quilos, né? Nossa, demonstra que ali há um canal livre, né, de circulação de mercadoria ilícita e irregular. Agora, o esforço que nós vamos fazer é para que nós vamos fazer uma diligência também nos Estados Unidos, que tem autoridades americanas aqui, mas nós temos que otimizar, temos que agilizar a retirada dessas 65 toneladas de lixo hospitalar do porto de Suape, porque é nocivo à saúde pública, é nocivo ao meio ambiente, e aqui ocupando um espaço que o Brasil tem que utilizar para outras finalidades. Okay. Então esse lixo hospitalar tem que ser devolvido o mais breve possível. Outra situação, Lincoln e Daniele, é que nós também tivemos uma notícia aqui de apreensão de um lixo hospitalar de comercialização interna no Brasil, originário de São Paulo, de Jundiaí, que estava vindo para cá também. Então, a situação tem que haver também um controle interno de circulação desse lixo nocivo à saúde pública e ao meio ambiente. E para isso, aí no caso, Lincoln, não existe lei, né? Porque esse lixo hospitalar já está aqui no Brasil, ele é comercializado aqui mesmo. Então nós vamos ter que, ao final, emitir um relatório para fazer uma legislação nessa direção. Sem dúvida, porque sabe-se lá o que vira esse plástico, esse tecido. Quero agradecer mais uma vez ao deputado delegado Protógenes, do PCdoB do Rio de Janeiro, por ter participado aqui, ou melhor, PCdoB de São Paulo. O senhor é carioca, mas se elegeu por São Paulo, é isso? Eu sou baiano e me elegi por São Paulo, sou nordestino. Perfeito. Muito obrigado, deputado, mais uma vez pela sua participação aqui no Manhã no Parlamento. Obrigado aos ouvintes, Lico Daniel. Obrigado.